Seja muito bem-vindo à nossa TV Serra Azul, muito bem-vindo ao nosso Imóveis Grandes Ideias, nosso encontro semanal que busca as melhores e as grandes ideias dos mais diferentes segmentos da sociedade para compartilhá-las com você, nosso amigo telespectador. Obrigado, um abraço para você que nos acompanha toda semana aqui na TV Serra Azul e também em qualquer parte desse planeta pelo tvserraazul.com. O convidado desta semana é o engenheiro florestal Silvio Martini. O Silvio que muito gentilmente deixou lá o seu escritório, o seu local de trabalho para dirigir aqui aos nossos estúdios. É o técnico destacado para trabalhar, para atuar aqui na cidade de São João da Boa Vista, junto à CETESB. A CETESB é um órgão ambiental. Silvio, muito obrigado por atender o nosso convite, né, por estar conosco aqui no nosso programa. Como nós fazemos em todos os nossos programas, o Silvio, eu já vou adiantar, ele reside em Mogi Guaçu. Vem todos os dias para São João. Então eu gostaria que o Silvio falasse um pouquinho, né, sobre quem é Silvio Martini e o que faz o meu amigo Silvio aqui em São João da Boa Vista. Bom, eu sou Silvio Martini, como você disse, sou engenheiro florestal, tenho uma especialidade em gerenciamento ambiental e trabalho na CETESB há 5 anos. Estou lotado aqui na agência de São João da Boa Vista, onde a gente atua principalmente na área de licenciamento de empresas e na área que a gente chama de área verde, que é a aplicação da legislação florestal. E é sobre área verde, nós teríamos junto ao Silvio, junto à CETESB, uma gama enorme de assuntos para serem tratados, né? No que diz respeito à empresa, enfim, uma série de coisas, mas nós vamos nos ater, pelo menos nesse nosso primeiro encontro, até para não tomar muito tempo do amigo Silvio e do meu amigo telespectador, vamos nos ater ao CAR. Tá bom, senhor? Vamos falar sobre o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Queria salvar aqui uma curiosidade antes. Falou, anotei. Eu tenho uma colinha aqui, o Silvio tem a colinha dele. O Silvio é formado na Exalc em Piracicaba, né? Também que faz parte da nossa grande região aqui, né? Mas antes de atuar na CETESB, ele morou na Inglaterra e me confidenciou ainda há pouco que é pizzaiolo, apaixonado por pizza. Para fazer a pizza tem que cortar madeira, precisa pedir para a CETESB? Não, no caso eu já compro do supermercado e normalmente já é regularizado. E essa sua passagem pela Inglaterra, como é que se deu isso? Teve uma época na minha vida, em 2005, que eu resolvi me aventurar na Europa. Meus filhos já estavam criados e eu tenho o passaporte italiano, no caso o passaporte europeu, e tenho facilidade de entrar e trabalhar lá. Aí eu resolvi ir para a Inglaterra, em Londres, e morei durante 1 ano em Londres, e 3 meses em Birmingham, e mais 1 ano em Leamington Spa. Leamington Spa é uma pequena cidade, tipo Águas da Prata, por exemplo, onde eu trabalhei numa rotisserie fazia croissant e num restaurante que fazia pizza. Não só pizza, na verdade era um restaurante, uma rede de restaurante. Foi uma experiência muito interessante. Bacana, né? Apenas a guisa de curiosidade, nós falávamos, antes de começarmos o nosso programa de hoje, sobre um assunto que eu vi na TV, acho que ontem, não sei, que é o pagamento por serviços ambientais. Você me falava que lá na Inglaterra... Não, no caso eu falei em Nova York. Nova York, né? Por outros lugares que você eventualmente tenha passado, quem cuida da água, quem cuida desse sistema todo é a própria população, né? Através de serviços... No caso seriam os proprietários rurais, onde essa água é gerada, né? Nasce. E eles recebem uma série de benefícios para que mantenha essa água limpa. E no caso de Nova York, chega ao ponto que não é nem tratada essa água. A água de Nova York não é tratada. Não precisa ser tratada. E normalmente, eu não sei se é proibido, não tenho certeza, mas a água não deve ser armazenada nas casas, como a gente faz aqui. É direto na torneira para não haver perigo de contaminação. Bacana. Isso é apenas a título de curiosidade, para ilustrar aqui e mostrar um pouco aí
da vasta cultura que o Silvio demonstra ter. Silvio, vamos falar de CETESB, então vamos voltar aqui para o Brasil, voltar para Mogi Guaçu, voltar para São João da Boa Vista e falar sobre a empresa, é uma agência, né, que você representa. O que é CETESB? A CETESB é uma empresa mista, né, que se diz, do estado de São Paulo, que atua na área ambiental, né? A nossa missão é cuidar do meio ambiente. De uma forma geral. De uma forma geral. Meio ambiente não entenda só a área rural. No caso, assim, seriam as indústrias. As indústrias precisam ser licenciadas, não só a indústria, mas, por exemplo, aterros sanitários, estação de tratamento de esgoto, a implantação de um cemitério. Essas empresas, essas atividades Né? têm que ser licenciadas, de forma que você saiba, que você tenha controle do resíduo deles. Quem cobra da CETESB essa atuação? Não, existe uma legislação estadual, existe uma federal e, no caso especificamente, uma estadual, onde estabelece que você não pode poluir o ambiente, tá? De uma forma ou de outra. Água, ar, solo, ruído, né? E é nesse ponto que a CETESB atua. Basicamente, você vai instalar uma empresa e você vai pedir um licenciamento. Nós vamos pedir para você quais são os seus resíduos, qual que é a sua produção. É um resíduo inerte, é um resíduo perigoso ou não? E você vai ter que dar fim nisso daí de uma forma que seja reciclável, que seja destruído, mas dentro das técnicas, das normas das técnicas, de forma que não afete o ambiente. Ontem eu tive a oportunidade, aliás, de estar lá no escritório da agência, que é bem nas proximidades da prefeitura municipal, né, do prédio antigo ali, e você me explicava que existem 3 tipos de licença, né, que é a licença prévia, depois a de instalação e depois a de operação. Né? Então, são 3 fases diferentes. Exatamente. E sempre orientados, porque é bom que se frise aqui o seguinte, até eu combinei que ia fazer essa pergunta para o Silvio, por que CETESB em São João da Boa Vista? Porque São João da Boa Vista é uma cidade que hoje precisa de uma fiscalização? Não é exatamente por isso, né, Silvio? Não. A CETESB tem basicamente 50 agências no interior. Tem a sede em São Paulo. É ligada à Secretaria do Meio Ambiente. É ligada à Secretaria do Meio Ambiente, mas é uma empresa independente. É que nós trabalhamos juntos, mas a Secretaria do Meio Ambiente é um órgão público e a CETESB é uma empresa pública, né? E aí existem aproximadamente 50 agências distribuídas no estado de São Paulo que atendem regiões. Então a agência da CETESB não é necessariamente por causa de São João da Boa Vista, é que já é um centro industrial e que abrange mais 15 municípios. 15. Vocês atendem pela agência São João 15 municípios. Então tem trabalho pra caramba, né? Muito trabalho. E como é que é São João no ponto de vista aí ambiental, pelo menos na nossa região? Você tem alguma? Olha, eu posso dizer, por exemplo, que a gente tem que entender, Renato, que a coisa assim é a tendência que acontece, de piora ou de melhora. E está havendo uma tendência de melhora. Por exemplo, isso deve ao trabalho da CETESB? Sim, claro. Entre outras coisas, o trabalho da CETESB, a própria legislação que vai se modernizando, né? Então nós temos um problema assim de extração de argila e areia, que é uma atividade que você tem que fazer. E nós temos uma região propícia a isso, que é a bacia do Jaguari, onde você faz extração de areia no leito do rio e argila e areia na cava. Mas uma extração, uma mineração sempre afeta o meio ambiente. E isso era feito, sei lá, nos últimos 50 ou 100 anos, aleatoriamente. A pessoa ia lá e tirava. Aí, mas tem uma legislação federal que cuida do minério em si, que é da União. A pessoa tem que ter essa outorga do órgão federal, DNPM. E nós atuamos na parte de que ele faça isso de forma que não afete, ou melhor, minimize os efeitos do meio ambiente e, quando afeta, compense isso com plantio, com recuperação, protegendo a APP, a Área de Preservação Permanente. E a gente tem visto, eu nos últimos 5 anos, que estou há 5 anos aqui na região, eu tenho visto uma melhora bastante
significativa, entendeu? Vocês têm poder de polícia na CETESB ou é só de fiscalização? Olha, nós temos podemos multar, sim, podemos autuar com advertência, com multa administrativa. A Polícia Ambiental já tem a atuação a nível civil para penal, né? Você que é advogado, você sabe melhor, explicar melhor que isso, mas nós podemos autuar, sim. E o Silvio sai a campo também, sai fiscalizar? Sim, sim, um dos nossos serviços é fazer a vistoria nas áreas que estão sendo licenciadas ou aquelas que foram denunciadas. E apenas para nós finalizarmos esse primeiro bloco, encontra-se reação, Silvio, junto aos proprietários, junto aos empresários? Como é que é essa receptividade? Não, já é claro tá que ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Ou atuado, né? Mas no frigir dos ovos, na maior parte, as pessoas entendem a situação, sabe? A situação, os tempos hoje são outros, né? Então há necessidade Olha um de se exemplo, adaptar. posto de gasolina. Vou te dar um exemplo, posto de gasolina. Nós temos no estado de São Paulo, arredondando números, 3 mil áreas contaminadas, solo e água contaminada no subsolo. Desses 3 mil, 2 mil são postos de gasolina. Por quê? Porque antigamente o cara botava lá um tanque, que algum dia vai ser degradado, ia começar a vazar, ele ia trocar, a própria bomba ficava pingando, e lá eles jogavam pó de serra, né? Coisas desse tipo. De 2002 para cá, a CETESB estabeleceu uma série de procedimentos para que esses postos se adequassem à parte ambiental. E de uma forma que aqueles postos que poluíram estão recuperando essas áreas. Tem uma série de técnicas. Devolvendo a área recuperada. Tem uma série de técnicas para recuperar essa área e essa água. E ele em si está se adequando com equipamentos. Não sei se você já viu tanques. Em vários Tanques postos. laranjas, que a gente chama de tanques a parede dupla. Então, se vazar, vai ficar Dentro da parede. dentro da parede dupla com o sensor que avisa que está vazando. E toda uma tubulação própria para isso, para descarga. Você pode notar que todos os postos têm uma canaleta em volta, que se vazar ou aquela água que cai vai para um sistema que separa água e óleo. Bom, então tudo isso é uma evolução. Isso graças à atuação da agência. Atuação da agência. Para você que está chegando agora, este é o nosso Imóveis Grandes Ideias e esse é o técnico da CETESB, engenheiro florestal, né? Técnico em pizzas lá na Inglaterra, o Silvio Martini, que é o nosso convidado de hoje. A gente vai tomar um cafezinho e já nos próximos blocos, vamos atacar o assunto CAR, Cadastro Ambiental Rural. Você quer participar do nosso programa? Quer dar uma sugestão de pauta? Escreva para grandesideias@tvserraazul.com. Aí na sua tela é o nosso canal de comunicação. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana e o nosso convidado é o Silvio Martini, engenheiro florestal, formado pela Exalc em Piracicaba e técnico da agência da CETESB em São João da Boa Vista. Nós, no primeiro bloco, no bloco anterior, fomos aí a fundo, né, na vida, na atuação, na forma de trabalhar do Silvio, para prepararmos aí o nosso programa de hoje, né, os próximos blocos, para falarmos sobre o CAR. Não é carro em inglês, não. É o Cadastro Ambiental Rural. Aí você faz o CAR, depois tem mais uma outra sigla, e o Silvio vai falar sobre isso para a gente. O Silvio, CAR, o que é CAR? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que foi criado pela nova legislação florestal ambiental. Em 2012, algumas pessoas se lembram de toda aquela polêmica que teve. A gente tinha um Código Florestal de 1965, cheio de novas leis, decretos, não sei o quê, não sei o quê. Aí, com essa nova lei discutida no Congresso,
com toda a sociedade, que demorou anos para ser aprovada, foi criado o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Basicamente, o CAR quer dizer o seguinte: a partir de imagens aéreas que o governo disponibiliza, no caso vamos falar do estado de São Paulo, que no maior interesse nosso. Nós já temos essas imagens, onde você identifica a sua propriedade, identifica mesmo, você marca ela com o mouse, tá? Identifica todas as áreas de água, de córrego, de nascente, de fragmentos que você tenha de floresta, e tudo isso automaticamente já vai dando o tamanho dessa área. Isso é um ato declaratório, né? É um ato... A própria pessoa, o próprio interessado, como é que faz? Tem um site próprio? Tem um site, no caso é o site pode começar pelo site da Secretaria do Meio Ambiente, no caso é www.ambiente.sp.gov.br. Lá você vai achar um link do SICAR, Sistema de Cadastro Ambiental. Aí entra e segue as instruções, tem telefone de contato para tirar dúvidas, né? Suporte. E aí você declara aquela sua propriedade, vamos dizer assim, é uma declaração ambiental, não te dá o direito de propriedade, mas já está avaliando o seu passivo ambiental lá, tá? Em algum momento, e aí você imprime tudo, recebe o número de inscrição, que nem fazer um imposto de renda. E todo proprietário, todo empresário rural tem que ter hoje esse cadastro? Tem, e o prazo está vencendo agora dia 6 de maio. Ah, tem prazo também. Tem prazo. Então, isso é mais ou menos como prazo. uma declaração de imposto de renda. O sujeito vai entrar lá no site e vai declarar o que ele tem para submeter ao crivo da CETESB posteriormente. Não sei se vai ser da CETESB ou da Secretaria do Meio Ambiente, mas um órgão do governo vai validar o que a gente fala. Ou seja, como é em cima de uma imagem, e tem toda uma área, você vai lá em algum momento e fala assim, tá ok. Ou então não, muda isso, muda aquilo, ou faltou você declarar uma nascente que forma a área de preservação permanente, ou falta isso, falta aquilo, ou não falta nada e está ok. E antes como é que era feito isso? Só para chegarmos depois... Não era feito. Não era feito, né? Não era feito. O Código Florestal criou duas coisas, aquele de 65. Criou a área de preservação permanente, que é aquela área... APP, conhecida APP, que é toda aquela área ao longo do curso de água, ou de morros também, dependendo da inclinação e topo. Mas vamos falar do curso d'água, que é o que mais afeta na nossa região. Então você tinha que lá é uma APP, e 20% da área deveria ser reserva legal, para você recriar uma floresta, ou mesmo usar como plantio de espécies arbóreas, mas com a finalidade no final de virar uma floresta. Só que isso daí ficava muito solto, vamos dizer. Você só fiscalizava quando a pessoa vinha pedir alguma coisa para você. Daí você falava assim, não, então recupera a sua APP. Basicamente é isso. Então vamos fazer a sua reserva legal. Reserva legal, um parênteses. A reserva legal teria que ser averbada em matrícula. Okay? Não dá problema com o cartório dele? Aí que pega. Você vai lá e pede para fazer um açude, então você precisava de uma licença nossa. Aí eu peço para você, eu quero que você averbe sua reserva legal. Você faz até medição, você põe sua reserva, não sei o que, faz a sua área lá e leva no cartório. O cartório fala assim, não, mas quero que retifique a sua área. Aí pegou. Porque retificar, você vai fazer um levantamento, tá aí tudo bem, mas daí tem que ser mandado para o INCRA, tem que ser pego a anuência dos proprietários ao lado, dos limítrofes, e você teria que se entender com todos os proprietários. Você imagina uma coisa, algumas áreas que são posse, que está em inventário, tem outros que estão em litígio. Tudo isso barrava você averbar a reserva legal. E hoje não precisa mais fazer isso. E o que interessava para a gente é você ter a reserva legal, em termos ambientais. A parte patrimonial, que fala, não sei, seria uma outra linha. O que interessa para a gente é que a parte ambiental seja respeitada e recuperada. A parte patrimonial e toda a outra parte... É outra discussão. É outra discussão, mas travava.
Com o CAR, e na própria legislação, fala que quem declarar o CAR está desobrigado de averbar a reserva legal. Lei federal, tá? Mas isso é bom ou é ruim? É que tá. Não, no meu entender é ótimo, porque você vai lá e declara a sua propriedade. O próprio programa já marca, é uma fotografia, é uma imagem aérea. Tem alguma coisa a ver com georreferenciamento isso? Tem, ela é toda georreferenciada. A gente chama de ortofoto. O que é ortofoto? No caso do Estado de São Paulo. Ele fez imagens aéreas em 2009, 2010, tá? Imagens aéreas são aquelas em que o avião vai andando numa velocidade tal. Nós aqui da TV Serra Azul, do Telão e Companhia, que é a nossa empresa mãe, que também trabalhamos com isso. Então, caso haja uma necessidade, pode nos chamar que a gente vai fazer umas fotos aéreas para vocês aí. E chama ortofoto porque ela é corrigida em termos de angulação. Como você tira a foto aqui por cima, aquela imagem fica distorcida nas pontas. Daí você corrige isso, não vou entrar em detalhe porque eu também não sei fazer isso. Mas de qualquer forma chama ortofoto. E a partir daquilo lá você declara a sua propriedade. Você declarou aquilo lá, já tem quanto tem de APP, quanto a reserva legal, não vou entrar em detalhes, mas depende da tamanho da propriedade. Mas o fato é o seguinte, você declarou toda a área que você tem e principalmente aqueles fragmentos que você tem. Sua APP está com mato ou não? Você tem fragmento lá dentro que vai virar reserva legal ou não? Está lá fotografado. Sumiu amanhã aquele mato? Você vai perguntar, isso, cadê? Você declarou que está o mato, declarou e eu estou vendo. E se você não declarar, quando eu for lá eu vejo. Entendeu? Agora, a falta desse cadastro implica também numa série de restrições, né? Você me informava aí no nosso intervalo, implica numa série de restrições ao proprietário, ao... Sim, veja bem, o cadastro é obrigatório por lei. Embora seja um ato declaratório, é um ato Você não tem que declarar um imposto de venda? Você é dispensado por algum motivo. No caso da zona rural, no caso da propriedade rural, ninguém é dispensado. Tá? E o que acontece? Aí você vai estar declarando, você vai ter a foto da sua propriedade, e em algum momento isso daí vai ser validado por um agente público, certo? E você vai fazer um projeto de recuperação daquelas áreas que são protegidas por lei, APP e reserva legal. Você pode recuperar com plantio, você pode recuperar só cercando a área, evitando que haja degradação por gado, fazendo acero, no caso de plantio, para evitar fogo. E aquilo lá se recupera naturalmente, se necessário você planta. Aí é questão de técnicas florestais para recuperar aquela área. E você tem um prazo, isso que é importante, de 20 anos para fazer isso. Sendo que você deve fazer 1/10 a cada 2 anos, certo? Para dar os 20, né? Então, isso mudou muito ao código anterior, quando você ia lá e a gente chama de comando e controle. Você ia lá, apenava a pessoa, exigia que ela recuperasse aquela área que ela estragou, e é uma complicação para você fiscalizar isso. É difícil você plantar na beira de um rio por causa de uma enchente, por causa de um animal que vai lá. Então, ficava aquelas coisas pontuais, entendeu? Tem que recuperar 1 hectare, tem que fazer aquilo lá, não recuperou, refaz, atua. Hoje não, hoje com a declaração, você tem uma fotografia, literalmente, da sua propriedade. Num certo momento, você vai apresentar um projeto para recuperar essa propriedade. Aprovado esse projeto, você vai assinar um termo de compromisso, em que você vai recuperar isso. E você vai recuperar isso com o tempo, tá? Você tem tempo para fazer. Ao contrário do que era anteriormente. Ao contrário do que era. Você não tinha tempo, gastava-se um absurdo em burocracia, gastava energia para uma coisa sem muito sentido. Não sem muito sentido, mas sem muita objetividade. E hoje não. Vai chegar no momento que você tem o CAR. Aí você fez aquele projeto para recuperar aquilo lá. E você não tem termo de compromisso. Tudo isso com valor legal, tá? Isso daí vai chegar um momento que vai ser o principal documento da sua propriedade. Quem cumprir aquilo lá vai valorizar a sua propriedade. Assim como a escritura que você fez, que você registrou, o CAR também te garante. Você vai comprar uma propriedade daqui a 5 anos.
quando tudo isso já estiver funcionando, está sendo regulamentado, tudo. Você vai comprar uma propriedade, você vai pedir, cadê seu CAR? Está aqui. Cadê seu plano de recuperação ambiental? Está aqui. Bom, você assinou isso aqui há 5 anos atrás. Já fez? Você tinha 4 hectares para ser recuperado. Vamos lá ver. Não está recuperado. Em cima das fotos, Falou assim, olha, você está pedindo 100 mil reais, eu vou ter que recuperar isso que você já está em atraso. Bacana. Então vai ser 90 mil que eu vou te pagar. E, claro, ou vice-versa, né? O cara mostra, carro, pronto. Ó, meu carro, não tem um risco. Ó, meu carro, fez todas as revisões. Uma comparação. Valoriza e desvaloriza. Legal. Vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta no bloco seguinte, ou nos blocos seguintes, falando aí sobre eventuais restrições que o sujeito pode ter não fazendo CAR e tal, mas tem aquelas outras siglas que você me falou, tá? Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial, então aqui no nosso Imóveis Grandes Ideias, voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana e esta semana conversando a respeito de CETESB, né, de licenciamento, de recuperação de áreas, etc. e tal, com o Silvio Martini, que é o técnico responsável aí pela agência da CETESB aqui em São João da Boa Vista. Ele é engenheiro florestal formado pela Exalc de Piracicaba e já há 5 anos trabalha na área aí da CETESB. Nós estamos falando hoje do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Né? Todos os proprietários de imóveis, né, rurais, evidentemente, têm que ter esse cadastro hoje, porque senão sofrerão diversas restrições a partir do momento em que for solicitada, né, a apresentação desse documento. Ou seja, quem é que ajuda a fazer o CAR? O sujeito pode fazer sozinho, você falou, através do site, mas existe também uma série de outras alternativas que o proprietário pode lançar mão para estar legalizado. Como é que funciona isso? Olha, eu acho que ele pode procurar a Secretaria da Agricultura, eu acho que a CAT, né, que tem técnicos que podem fazer isso. Também sei que a Secretaria do Meio Ambiente treinou pessoas da Prefeitura. Eu não sei detalhar para você, mas de qualquer forma existe assim, vários órgãos, a Prefeitura, a Secretaria da Agricultura, Prefeitura e Secretaria da Agricultura que podem orientar, ajudar principalmente o pequeno agricultor, né? E devem existir também escritórios aí ambientais. Sim, e depois tem os particulares, pessoas habilitadas a fazer isso, que vendem o serviço dele para fazer. E é um tipo de assunto que, eventualmente, foge um pouco do assunto comum da coletividade urbana, né? Então, ele acaba, de alguma forma, parecendo estranho, assim, em linhas gerais, né? Estranho, um assunto estranho no ninho, mas na realidade não é. É um procedimento normal que todos têm que fazer. Isso. Quais são as restrições, né, que o proprietário pode encontrar, né, no futuro se não fizer? Quando cobrado a respeito do cadastro? O proprietário que não fizer o cadastro é como se ele estivesse faltando um documento daquela propriedade. No caso da CETESB, por exemplo, você vai lá e pede um licenciamento, você pede autorização para cortar uma árvore, autorização para intervir numa APP. O primeiro documento que a gente pede, além de aqueles documentos patrimoniais, é o CAR. Certo? Se não tiver o CAR... Se não tiver o CAR, não anda o processo. Né? Se você for no DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, porque você quer fazer um açude e quer captar uma água, ele vai pedir o CAR. Ou através diretamente dele, ou através da nossa autorização da CETESB. E imagino que em algum momento, quando você for pedir um financiamento, o banco vai falar, cadê o CAR? E aquilo que nós já conversamos, o CAR e depois, quando já estiver implantado, o tal do PRA. Projeto de recuperação ambiental. Porque o CAR é aquilo que você declarou. E o PRA é a recuperação ambiental que vai ser exigido de você. Em cima daquela declaração que você fez. Aquela declaração.
Então são dois procedimentos também diferentes, né? Na sequência. Né? Sequenciais. Comparando com o imposto de renda, você declara seus bens e seus rendimentos. Aí no frigir dos ovos você vai pagar ou vai receber, dentro daquilo que você declarou. Mesma coisa. Você vai declarar a sua propriedade e depois no frigir dos ovos você vai recuperar ou não, se não precisar, dentro da legislação. Isso está atrelado a todas as atividades posteriores depois desse proprietário, ou seja, um empréstimo bancário, Exatamente. Enfim, uma continuidade dentro da própria atividade agrícola ou rural. Exatamente. Que ele exercer. Né? Uhum. Nós temos, você tem, há quanto tempo está sendo implantado esse sistema? O CAR foi regulamentado em maio de 2014, porque ele foi criado pela legislação de 2012, de maio de 2012. Mas ele foi regulamentado pela instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente em maio do ano passado, 2014. Aí eles deram um ano para você fazer e pode ser passado por mais um ano, prorrogado, mas ainda não está valendo que vence dia 6. Em linhas gerais, vence agora já. Vence dia 6 de maio. Aí o proprietário tem que ter o CAR. Tem que ter o CAR. E na CETESB, vocês também fornecem esse tipo de assessoria ou de informação? Não. A gente só pede o CAR mesmo. Tá? Então, se eu tiver uma dúvida, não adianta eu ir na... Sabe o que acontece? A dúvida quanto ao preenchimento do CAR, e aparecem muitas dúvidas, estrada de servidão, divisa, o CAR basicamente ele é feito pela propriedade de um proprietário. Não interessa a matrícula dele. Por quê? Porque você está declarando uma área ambiental. Se aquilo lá tem 1, 2, 3, 4 matrículas, INCRE, não sei o que, não interessa. Interessa que aquela área, você tem 2, 3 sítios, mas se eles são áreas contínuas e você é o proprietário, é um CAR. É uma área só. Bom, mas aí aparece, voltando no assunto, aparece uma série de dúvidas que quem está respondendo é a Secretaria do Meio Ambiente, no caso do Estado de São Paulo. Nós estamos focando mesmo no Estado de São Paulo, senão a gente começa a viajar pelo Brasil, Pantanal, Amazônia, é muita coisa. Mas então a Secretaria do Meio Ambiente que tem um número lá, não sei dizer agora, mas de qualquer forma tem um contato para você tirar as dúvidas de lá. Eles que, para não ficar órgãos diferentes, falando assim, faz assim, faz daquele jeito. O que a gente faz é receber o CAR já pronto. Para falar uma linguagem, uma mesma linha. Exatamente. Você tem uma pessoa que responde por tudo. Quanto tempo demora para legalizar essa situação, para tirar o CAR? O CAR é coisa de dia, você fazendo o CAR, você faz, imprime e pronto, está declarado. Você recebe um número de inscrição, esse número, quando você tiver alguma coisa no cartório, você... Esse problema do cartório é um problema um pouco sério, porque nem todos os cartórios entenderam bem a coisa. A Corregedoria pediu que eles averbassem o CAR. E o CAR tem um número, como o seu recibo de imposto de renda. E é isso que você tem que averbar. Mas alguns cartórios... Não tem que retificar área nenhuma. Aí, alguns cartórios estão pedindo para que aquela área declarada seja igual da matrícula. Aí complicou tudo, porque perdeu o sentido do CAR. Entendeu? A partir do momento que você tem que ser igual da matrícula, ou você tem que acochambrar aqui no seu desenho, ou então você tem que retificar. Aí volta naquela coisa antiga, então o meio ambiente se mistura junto com o patrimônio e com perda para o meio ambiente. Porque aí entra naquela burocracia cartorial e trava tudo. Então, qual que é a forma para se modificar isso? Nós vamos trazer. Olha, isso daí começa a sair do meu nível de coisa. Nós vamos convidar aqui algum notarial do cartório para falar a respeito desse assunto também. Né? Eu acho que é interessante. Eu tenho conversado informalmente com alguns cartorários da região. Eles têm mostrado o pedido da corregedoria. E só que uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. O que eu sei é que a Secretaria do Meio Ambiente está discutindo diretamente no nível que importa, né? Diretamente com a Corregedoria e com o próprio Ministério Público, para que se adequem todos da mesma forma. Por enquanto existe sim esse problema. Ainda existe. Tem muita gente reclamando que o cartório está exigindo que faça isso, alguns até exigindo que faça a averbação da reserva legal, que é
em última análise, é ilegal, porque é uma lei federal que Dá uma definição para mim, reserva legal e APP. APP é uma área de proteção de zonas vulneráveis, então, vamos dizer. Então, a partir do momento que você tem uma mina, um córrego, um fio d'água que seja, um córrego, um rio, você tem que proteger aquela área. Uma área, você tem uma faixa mínima de 30 metros, onde isso daí deveria estar assim, reflorestado. Por quê? Porque você protege contra erosão, você protege contra águas que vêm, vamos dizer assim, poluídas, e daí se infiltra. Você mantém um corredor de fauna e flora né, nessa área. Então, e também a infiltração, com essa falta d'água que nós temos, tem muito a ver com o deflorestamento desses mananciais. Porque quando você tem uma floresta, você faz um efeito esponja. Aquela chuva não corre diretamente para o rio. Em parte corre para o rio, em parte ela fica reservada lá onde ela vai saindo paulatinamente, como uma nascente, né? Quando você está deflorestado essa área, você perde muito dessa infiltração, desse tipo de coisa. E a reserva legal? E a reserva legal é uma área que foi criada em 65 pensando nas propriedades terem uma sua reserva de madeira, 20% da sua propriedade. Como tinha muito problema de utilização mesmo de floresta, tanto para queima como para uso da madeira, não sei o quê, foi pensado em fazer esses 20% para você ter a madeira na sua propriedade. Com o tempo isso aí foi evoluindo de forma que você tenha essa área mesmo na mata nativa, com vegetação nativa. Existe alguma forma de você fazer essa vegetação nativa plantando antes arbóreas que possam ser comercializadas, mas no final vai virar uma floresta. Acaba virando reserva. Virando uma reserva, a ideia é essa. Bom, para você que está chegando agora aqui na nossa TV Serra Azul, transmitida aqui em nossa cidade, em nossa região, através do canal 22 da BVCI, que é a distribuidora dos nossos sinais, ou em qualquer parte desse planeta, pelo tvserrazul.com. Este é o Silvio Martini, técnico da CETESB, agente da CETESB em São João da Boa Vista, falando e discorrendo hoje sobre o cadastro rural, né, o CAR. Cadastro, como é que é? Cadastro Ambiental Rural é o assunto que nós estamos tratando hoje. Vamos dar mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para finalizar e encerrar o nosso encontro dessa semana. Até já. De volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias, encontro desta semana com o Silvio Martini, agente técnico da CETESB em São João da Boa Vista, e dando uma explicação muito produtiva, né, muito convincente a respeito do Cadastro Ambiental Rural, hoje um documento, vamos assim dizer, indispensável a todo o produtor rural, a todo o proprietário rural, não é, pelo menos no estado de São Paulo, a nível de CETESB, que é o que nós estamos falando. Nós saímos com esse CAR, não é, daquela legislação punitiva, isso foi um termo que o Silvio me usou, me passou antes. Saímos da legislação punitiva e passamos para uma política pública de recuperação ambiental. No seu ponto de vista, enquanto engenheiro florestal, ambiental, enquanto técnico, né, agora atuando junto à CETESB, é bacana isso? É bom? É legal? É legal não só do ponto de vista sim. de lei, mas é bom? Sim, sim. Do meu ponto de vista, sim, foi uma evolução excepcional. Primeiro que você trabalha com ferramentas modernas. Essa é uma ferramenta que facilita aí a imagem aérea. proteção ao meio ambiente. Né? A imagem aérea. E que a imagem aérea que você faz no CAR é uma imagem oficial do governo, do Estado. Mas, de qualquer forma, você pode comparar com o Google, por exemplo, que hoje todo mundo vê. E depois é isso que eu falei para você, de você ter uma propriedade onde você declara o seu passivo ambiental e recupera ela de uma forma exequível ao longo do tempo. Não é aquela coisa que você tinha que fazer fazer em 6 meses, em 1 ano, 2,
E tem aqueles que não faziam, mas tem aqueles que faziam, mas só que você não consegue controlar. A gente tem problema até de plantar na beira do rio, que o cara tinha que plantar, e as capivaras comerem, ou deitar em cima. Então fica aquele problema. E daí você cobra dali um ano, daqueles 6 meses, e a coisa não anda. O que anda é aquele processo que vai e volta, e pune e não sei. Agora você vendo a propriedade de uma forma global, você tem esse tempo para fazer, e você vai perceber se a pessoa está com boa intenção ou não. Isso aí, um monte de órgãos, de vários órgãos financeiros, ambientais, vamos dizer assim, no cangote do proprietário. Você sabe se vai estar melhorando ou não. Voltando àquela história do carro. Você sabe se o proprietário do carro cuida bem ou não. Isso daí vai valorizar ou desvalorizar a propriedade dele. E é muito bom para o meio ambiente que isso... E os próprios ambientalistas, eles podem usar essa ferramenta também a título de fiscalização, para sair só daquela briga, daquela discussão. Sim, quando eu falo assim ambientalistas, e eu não gosto dessa conversa ambientalista e produtor rural, tá? Na verdade, o que interessa é que o meio ambiente seja preservado, conservado em algumas formas, porque são conceitos diferentes. Porque, afinal de contas, também a propriedade rural tem seu papel de produção. Se você pudesse tirar todo mundo do campo e virar tudo floresta, seria ótimo, mas e daí? Ninguém come, ninguém faz mais nada? É a história da implantação de usinas hidrelétricas, de açudes. Exatamente, é o problema. Assim, o chamado mal necessário tem que ser regulamentado, fiscalizado. Seja sustentável e que seja mitigado os danos. E a mesma coisa na propriedade rural. Então, a história de ambientalismo, produtor rural, você encontra muitos produtores rurais que são ambientalistas. E muitos ambientalistas que fazem produtor rural e vai num shopping e quer ter direito a usar todas aquelas sacolinhas disso, sacolinhas daquilo, usa... Só na palavra. Né? Ele não está percebendo que ele também é um consumista que está afetando o campo, né? Vamos fazer um pequeno parênteses. Nós conversávamos no intervalo ainda há pouco, que existe hoje um limite, né? Um tamanho para que seja aplicada essa APP. Por exemplo, num açude, você falou uma metragem... Só para ilustrar essa nossa conversa de ambiente. Porque essa área de proteção você não pode nem pisar, não pode pôr um banquinho, etc. Diminuiu. Olha só, vamos falar sobre isso rapidinho. A lei anterior, o Código Florestal anterior, ele criou a APP e falava assim, você só pode mexer na APP por interesse social, por utilidade pública e baixo impacto. E definia o que era isso. Então, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa na APP, você tem que encaixar num desses conceitos. E mesmo assim, você precisa da autorização de um órgão público, não sei o quê. Ela era tão restritiva que você podia mexer na APP dentro dessas coisas. Mexer com autorização. E no final ele falava assim, no artigo lá falava assim, é permitido a passagem de pessoas para o acesso à água. Então, você que é advogado, você imagina, se você pegasse um banquinho e sentasse lá, você estava contra a lei, porque só era permitido a passagem para acesso à água, até o brinco, né? Eu falei, se você está na PP e vê uma polícia ambiental, ou você sai correndo para beber água ou pula para nadar. Senão você pode estar multado porque... E agora, com essa nova legislação, não que tenha mudado muito, mas tornou exequível a proteção da APP. Primeiro que tirou a APP de açudes com menos de 10 mil metros. E veja bem, o problema da APP é a restrição dela. Não é porque você tirou a APP de lá que você pode deixar erodir o seu açude, que você pode poluir aquela água. Continua não podendo. Existe legislação para isso. Mas tirou essa dificuldade da APP, qualquer coisa. A polícia passava lá, via a pessoa fazendo com um monte de lenha do lado do açudinho dele, já autuava, porque ele não poderia colocar nada na APP. Bom, mas a APP só nesse caso que caiu, que é em açudes com menos de 10 mil metros, para deixar claro isso. É que senão as pessoas vão achar que nós estamos fazendo aqui uma... Não, e outra coisa, a importância da APP é primordial.
Veja bem, não estou negando isso, não. Eu estou falando assim, só que ela tem que ser exequível, Exequível, né? a Do ser, ponto de vista técnico. a ser implantada, né? Que é o que o PRA, né, o Plano de Recuperação Ambiental, vai fazer. Bacana. A CETESB, ela atua junto à prefeitura. Eu faço essa pergunta pelo seguinte: ao longo do Rio Jaguari, por exemplo, você que está nos vendo fora dos limites de São João da Boa Vista, o Jaguari, o rio que serve a nossa cidade, que é a nossa região, a gente tem notado a plantação, né, de árvores e tal. Isso tem alguma coisa a ver com a atuação, não uma autuação, a atuação da CETESB? Ou é uma liberalidade do órgão público, enfim? Você diz assim, da prefeitura está plantando ela pode estar plantando por uma política própria dela, assim, vão recuperar as áreas de preservação permanente, ou de repente ela pode ter sido atuada em algum momento, porque os órgãos públicos podem ser atuados também. Né? Essa que seria a minha pergunta. A atuação da CETESB é uma coisa, agora a CETESB pode autuar esse Pode. Por exemplo, a gente fiscaliza a Sabesp, por exemplo. Ela tem tratamento de esgoto. Além do controle que ela faz, a gente faz o nosso controle e a gente autua a Sabesp se o tratamento dela não está sendo efetivo, por exemplo. No caso de São João, é bom o nosso tratamento aqui? O Zé Márcio Carol, que é o nosso gerente, fala que é bom. É bom, né? Eu não posso falar em números agora, assim, né? Porque a gente fala muito no DBO aqui. Mas as informações que eu tenho são isso é um pouco complicado, né? Em termos gerais são boas. Né? Agora, uma chuva, uma seca, uma sazonalidade assim pode modificar isso, pode modificar eventualmente alguma coisa. Um assunto muito debatido e muito ferrenhamente debatido, eu diria, ultimamente em nossa cidade aqui, é o caso dos loteamentos novos aí, né? Aí precisa de uma participação. Sim, e a gente tem uma atuação. Os loteamentos novos, eles são aprovados pelo grupo GRAPUAB, Grupo de Habitação, não sei direitinho a sigla, mas é um grupo onde se reúne a Secretaria da Habitação, a Secretaria do Meio Ambiente, que no caso nós representamos, o Departamento de Água e Energia, o órgão, a Sabesp e a Prefeitura. Não esqueci nenhum, basicamente é isso. Como que funciona isso? Você vai fazer um loteamento. A partir disso daí você tem as diretrizes da Prefeitura, tamanho de rua, isso, aquilo, água pluvial, que é da Prefeitura. Você vai ter as diretrizes, vamos falar aqui de São João da Sabesp, falar assim, nós temos água para esse loteamento ou não, e temos condições de fazer o esgotamento sanitário ou não. E a habitação também tem os critérios dela e o nosso. O nosso, basicamente, é o código, é a legislação florestal. Ou seja, você vai fazer um loteamento, mas você tem uma mina d'água, 50 metros em volta é APP. Então, mesmo para lotear, a pergunta que eu fiz é pelo seguinte: para lotear, você tem que ter o CAR. Não porque é uma zona urbana, né? Claro. Mas você tem que respeitar a APP e como não é reserva legal, é área verde, 20%. Então tem todo O que acontece? Você dá entrada no GRAPUAB e você já tem todo um roteiro, um procedimento. E eles mandam o processo para a gente. Aí nós vamos lá e verificamos se tem um afastamento, se não tem rua na APP. A água pluvial vai passar pela APP, ele vai ter que ter autorização para passar esse encanamento, ou o que seja. Ele vai assinar um termo de compromisso para plantar na área verde, para plantar na frente das casas, por exemplo, recuperar a APP. Então tem todo um procedimento. Bacana. Esse é o Silvio Martini, nosso convidado desta semana. O Silvio é engenheiro florestal, técnico junto à CETESB, agência que atua aqui na cidade e na região. São 15 cidades na região de São João da Boa Vista. Um assunto em pauta hoje, né? Nós reforçamos aqui, é o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e evidentemente demos uma pincelada por outras atividades e atuações da CETESB, o que nos deixou assim, muito contentes, né, de podermos entender isso e também passar para os nossos amigos telespectadores um pouco desse conhecimento, né, e de como ele
possa vir a aplicar usar-se e utilizar-se dessas normas, né, novas normas, enfim. CAR, Cadastro Ambiental Rural, tem um prazo para terminar, encerra-se... Em 6 de maio do mês que vem. Mês que vem. E pode ser prorrogado? Não foi prorrogado. Não foi. Não foi prorrogado. A legislação prevê uma prorrogação, não sei o quê, mas é que nem a Receita Federal. Podia prorrogar ou não podia. Pode prorrogar ou não, né? E aí... E é uma ferramenta, então, muito importante, não é? Que nós discutimos aqui. E eu vou citar uma frase, que não é minha, é do Chico Graziano, foi um secretário de Agricultura muito conhecido, né? Onde ele fez um artigo para o Estado de São Paulo, acho que no começo de janeiro de 2014, muito interessante, falando sobre o CAR. E uma das frases que marcou foi o seguinte: com a nova legislação, o CAR troca o chicote pela conversa, a caneta pelo convencimento. Né? Eu acho que isso foi uma... Então fica aí frase feliz dele. Fica aí o nosso convite, né, para que você também entre aí, se adapte às novas normas aí, né, e possa seguir em frente com a sua atividade produtiva, enfim, de lazer na nossa área rural, preservando e com muito respeito ao nosso meio ambiente. É isso, senhor? Eu espero que o conceito do CAR se enquadra na sociedade brasileira, principalmente no estado de São Paulo, que é um avanço muito grande. Bacana. Esse foi então o Silvio Martini, engenheiro florestal, técnico da CETESB em São João da Boa Vista, falando ao nosso Imóveis Grandes Ideias, que de forma inédita volta na próxima semana. Um abraço, até lá, pessoal.